Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento. Introduções aos livros sapienciais. Interpretação ortodoxa por Nicolaus Pambraziotis, professor de Ciência Bíblica da Antiga Universidade de Atenas. Narração: Margarete Vital. Livro de Jó. Com o acordo unânime, este livro, que une uma força poética grandíssima, a profundidade religiosa e alta tecnologia, ocupa um lugar notável inclusive na literatura universal como uma das mais geniais obras mestras. Aqui o problema, sempre agudo para todos os homens, do juízo de Deus, da origem da miséria humana e sobretudo das desgraças dos justos e da sua conciliação com a divina bondade e justiça, é amplamente examinado no caso particular do justo Jó. Depois de uma introdução, um SS, onde se expõe em prosa como Jó, vivendo em grande felicidade e piedade, por divina concessão é tentado por Satanás, caindo assim na miséria extrema, e que os seus 3 amigos que foram consolá-lo, Elifaz, Baldar e Sofar, ficaram sem voz por 7 dias, e Jó, rompendo o silêncio, maldiz o dia do seu nascimento. 3. Segue também um diálogo poético tríplice, onde cada um dos amigos toma a palavra sucessivamente e Jó responde. 4 SS, 15 SS e 22 SS. Durante o colóquio, os amigos mantêm a opinião dominante sobre as desgraças como castigo divino pelos pecados, enquanto Jó, defendendo com força a sua inocência e recordando a sua grande felicidade, protesta contra Deus, chamando-o como seu justo juiz. Subitamente, apresenta-se Eliú, o qual, criticando a atitude de Jó, defende a Deus com força em 4 discursos, 32 SS, e aceita as desgraças como meio de purificação, manifestações de virtudes, de aperfeiçoamento e salvação. Contudo, ficando inexplicável a situação de Jó, escuta-se a resposta de Deus a ele, o qual, com 2 discursos, 38 SS, indica a onipotência que se revela na criação, a sabedoria, a justiça e bondade de Deus, como também a debilidade do homem frente a ele. De fato, Jó não pode descobrir os inescrutáveis decretos de Deus e, sobretudo, julgá-lo. Jó, com muitíssima humildade, reconhece estas coisas e, contrito, se arrepende e submete-se à vontade divina. 40, 3 SS, 42, 1 SS. Em conclusão, Deus critica os 3 amigos porque cometeram uma injustiça com Jó. 42, 7 SS. E pela sua sólida virtude e a sua fé em Deus, é julgado digno de maior felicidade. 42, 10 SS. Ezequiel, em 14, 20, apresenta Jó como um bom exemplo junto a Noé e Daniel. Também a Igreja, desde o começo, o considerou, como também muitos estudiosos, um personagem histórico e pré-figura de Cristo. TG 5:11, ou seja, Epístola de São Tiago 5:11. Jó é monoteísta, mas como as outras pessoas do livro, é árabe, pelo que talvez evita o nome divino de Javé. A sua época, evidentemente pré-mosaica e patriarcal, recorda o Gênesis. Interpretação ortodoxa para o livro Salmos. O título foi introduzido pelos 70. Salmos, saltério, indica literalmente o canto que vem acompanhado com instrumentos e, consequentemente, a coleção dos 150 cânticos religiosos, os Salmos, que são de vários gêneros literários, entre os quais há hinos, 104, lamentações individuais, 143, coletivos, 137. Salmos de ação de graças, individuais, 116, 117. Coletivos, 65, 66. De fé, individuais, 131, 132. Coletivos, 125, 126. Penitenciais, 51. De processões, 24. Realistas, 21. Didáticos, 119. E especialmente messiânico-cristológicos, 110. No livro, distinguem-se grupos de salmos que estão ligados mutuamente por uma característica:
Autor, instrumento musical, melodia, uso litúrgico, como as odas graduais, 120 e 134. Salmos Masquil, 52 e 55. Salmos Mictã, 56 e 60, que começam 111 e 113, ou terminam 104 e 106. Com Aleluia ou ambos, 146, 147 a 150. Os 70, que tem uma numeração diferente da do hebraico, como também a Vulgata que o segue, unindo ou separando alguns salmos usando a antiga divisão do Saltério em 5 livros provenientes de critérios desconhecidos, 1 a 41, 2, 42, 43, 72, 73, 3, 73, 74, 89, 90, 4, 90, 91, 106, 107 e 5, 107, 108 a 150, cada um dos quais termina com uma doxologia. O nome divino de Javé usa-se quase exclusivamente nos livros 4, 5 e 1. O nome Elohim no livro 2, enquanto no livro 3 ambos os nomes são empregados. Os títulos dos salmos são importantes porque se referem à causa histórica da composição, 51, 52 SS, e especialmente ao autor, Davi 73, Asaf e os filhos de Coré 12 cada um, Salomão 2, Moisés, Emã, Etã 1, enquanto 35 não tem título, órfãos. Provavelmente estas distinções são os restos de coleções parciais mais antigas, conforme 2 Paralipômenos 29 e 30, das quais o Saltério foi compilado para o uso litúrgico da comunidade religiosa do Segundo Templo. Sem dúvida, alguns dos salmos pressupõem a volta do exílio, enquanto outros são anteriores a Davi, como também existem salmos fora do Saltério, Esdras 15, Juízes 5. Davi foi um grande poeta de salmos, 2 Samuel 1, 17 SS, 3, 33, Mateus 22, 43 SS. E supõe-se que talvez ele, como organizador do culto real, tenha redigido com seus salmos e os de outros, mais antigos, a primeira coleção. Análogo à beleza literária reconhecida por todos é o seu valor religioso e psicológico, como inestimáveis monumentos da religiosidade pessoal interna do Antigo Testamento que abalam profundamente e encontram-se frequentemente em plena correspondência com a alma odierna que prega. Porém, tampouco falha a sua importância teológica, que se pode dizer constitui um compêndio de teologia do Antigo Testamento e da teologia da história que se encontra no mesmo. Por esta razão, a Igreja, antigamente, seguindo o exemplo do Senhor e do Novo Testamento, no qual a metade das citações veterotestamentárias são extraídas dos Salmos, usou amplamente o saltério na literatura, especialmente na etnografia e no culto. Tendo-o dividido em 20 katimata, a Igreja o lê 1 ou 2 vezes a cada semana e os ofícios fundamentais da Igreja Ortodoxa contêm muitos salmos. Odierna significa moderna, atual. Interpretação ortodoxa para o livro Provérbios. O livro, cujo título completo é Provérbios de Salomão, 1.1, contém um convite geral à sabedoria e um convite a fugir da insensatez, 1 SS. Uma coleção dos Provérbios de Salomão, 10 SS. 2 coleções de palavras de homens sábios, 22, 17 SS, 24, 23 SS. Uma outra coleção dos Provérbios de Salomão que foram recolhidos por homens de Ezequias, 25 SS. Palavras de Agur, 30, 1 SS. Provérbios numéricos, 30, 17 SS. Discurso de Lamuel, 31, 1 SS. E tem como epílogo o Elogio à Mulher Ideal, 31, 10, 31. A parte principal das coleções parciais que têm sido feitas em diversas épocas é atribuída a Salomão, 1.1, 10.1, 25.1, um dos mais ilustres sábios de Israel e autor de 3.000 provérbios, 3 Reis, 5, 12 SS. A presente coleção, que provavelmente contém material anterior a Salomão e da qual a introdução e o epílogo poderiam ser as partes mais recentes, foi redigida antes dos 70.
Apesar da carência de uma unidade filológica, de ordem sistemática e de coerência entre os diferentes provérbios, como também o conteúdo popular e superficial de muitos deles, existe uma ideia central. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 1:7, que dá ao livro um caráter religioso claro, no qual está a finalidade pedagógica. Muito frequentemente, o culto ortodoxo usa como leitura vários textos do livro. Filológico significa estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas baseada em documentos escritos nessas línguas. Interpretação ortodoxa para o livro Eclesiastes. Nome, conteúdo e autor são indicados no primeiro versículo deste livro, que tem como frontispício e ideia central a vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, que se repete seguidamente. Em frente à triste vaidade de todas as coisas materiais, entre as quais se encontra também a sabedoria humana, examina-se o problema do valor desta vida e o uso devido dos bens materiais. Os pensamentos que se expõem em torno a este problema fundamental, com a forma de máximas e sentenças, sem ordem sistemática e sem um modelo único, em prosa e poesia, e que se integram com um prólogo, 1, de 2 a 11, e um epílogo, 12, de 8 a 14, conduzem à conclusão de que o homem pode gozar dos bens materiais concedidos por Deus, porém, no seu tempo e na medida justa. 2, 24, 3, 15, 5, 17 ss, 9, 7 ss, devendo sempre venerar a Deus, seu Criador e Criador de todo o mundo. 3, 14, 12, 1, cumprindo as suas obrigações frente a Ele, guardando os seus mandamentos. 4, 17, 5, de 1 a 6, e especialmente não esquecendo nunca seu último e justo julgamento. 8:11 ss, 11:9. Esta fé em Deus e no seu julgamento felizmente supera o ceticismo, não ateu, que aparece à primeira vista eudemonístico, e o difuso pessimismo agnóstico, 3:19 a 22, 11:5, deste livro tão original, porém cheio de filosofia, que termina com uma conclusão final sóbria, construtiva e exortativa. 12, 13 ss. Ceticismo significa ausência de qualquer tipo de crença. É uma característica de quem duvida de tudo. É a doutrina dos que afirmam que o ser humano não pode atingir a verdade absoluta. Eudemonístico é um adjetivo que se refere ao que está relacionado ao eudemonismo, uma teoria filosófica que defende que a busca da felicidade é o objetivo principal da vida humana. Agnóstico é aquele que não tem religião ou crença. Difuso significa que se espalha abundantemente. Exortativo significa próprio ou característico, uma oratória sagrada para convencer e persuadir o público da verdade da mensagem religiosa. Interpretação ortodoxa para o livro Cântico dos Cânticos. Este cântico lírico de amor, que é lido durante a Páscoa judaica, muito agradável e literariamente muito digno de atenção, tem sido chamado assim pela sua inscrição 1:1, que tem como tema o grande amor, que depois conduz à união do esposo, rei Salomão, para com a esposa, pastorzinha sulamita. O conteúdo, que nos parece estranho por causa do tema, porém por nenhuma razão indigno do Antigo Testamento, contém uma descrição da origem gradual do amor, 1 ss, e da maturação e fim do mesmo, 5, de 2 a 8. Este livro está caracterizado por riqueza e graça nos diálogos e nas imagens, simbolismo, fineza e potência de expressões e de descrições. O livro não parece ser uma antologia de cânticos amorosos ou nupciais, nem uma tragédia ou texto da antiga festa nupcial israelita, com uma influência do contexto oriental, senão uma coleção de cânticos líricos incompletos, 6 ou 7, que mostram uma unidade e, segundo os testemunhos internos, é obra de um só autor. O título, 1:1, quer que seja Salomão,
conhecido como poeta de 1005 cânticos, 3 Reis 4:32, e como dotado de uma debilidade para com as mulheres, 3 Reis 11:1. Também aqueles que põem a composição da obra entre os séculos 5 e 3 reconhecem a existência de material mais antigo. A exegese do cântico cria um problema importantíssimo. A exegese é tão antiga no sentido literário, feita também por Teodoro de Mopsuestia, que negou, como antes fizeram alguns rabinos, a sua canonicidade, teses que foram condenadas no Concílio Ecumênico do ano 533. Outro tanto antiga é a interpretação alegórica, conhecida aqui e em outros livros do Antigo Testamento, que vê uma relação mística Deus-povo, tradição judaica, ou Cristo-igreja, tradição cristã, ou Salomão-sabedoria, exegetas modernos. A interpretação tipológica ou profética que une as duas precedentes aceita a versão segundo a qual o cântico se refere a um fato histórico, mas que indiretamente canta a mencionada relação mística. A tradicional exegese alegórica justifica, porém, a sua canonicidade e corresponde ao seu caráter. Exegese significa uma interpretação ou explicação detalhada de algo. Interpretação ortodoxa para o livro Sabedoria. A Sabedoria de Salomão, 70, é uma exortação aos judeus e em parte aos gentios, tendo como tema a sabedoria que é dada por Deus e que se encontra na fé e na vida moral religiosa e que se contrapõe à sabedoria que falsamente leva este nome. O livro, diferente filologicamente dos Provérbios e do Eclesiastes, não é poesia sentencial, mas contínua. É um discurso feito de forma retórica, que tem uma coloração poética e que usa a característica paralelismus membrorum. É também diferente do conteúdo, mais teorético, mais religioso e especialmente mais teológico, e está dividido nas seguintes partes: polêmica 1ss, que apresenta a forte antítese da sabedoria de Deus contra a do mundo, os justos contra os ímpios, a felicidade eterna daqueles contra a temporal destes. Teorética 6ss, que exorta a verdadeira sabedoria, unida a Salomão, que descreve, através de hinos e preces, a natureza e o seu único valor. E teológica histórica, de 10 a 19, colocando a intervenção enérgica da divina sabedoria na história sagrada desde Adão até Moisés, demonstrando a falsidade e a loucura de toda idolatria, valorizando e interpretando teologicamente e segundo a mentalidade popular as pragas do Egito. O livro, provavelmente escrito pela primeira vez em grego no século II a.C., cuja unidade não se duvida, crê-se obra de um autor que, segundo testemunhos internos irrefutáveis, é um judeu alexandrino que luta pela sua fé e que, vestindo-se da autoridade de Salomão, mostra-se um profundo conhecedor do Antigo Testamento, cujo ensinamento interpreta e depois desenvolve, divinamente inspirado. Neste quadro ideológico ele se move, embora conheça a filosofia grega, tocando alguns dos seus problemas, como a imortalidade da alma. Este produto perfeito da união alexandrina do espírito judaico com o grego distingue-se pela sua grandíssima contribuição teológica que preparou a estrada ao dogma trinitário através da personificação da sabedoria de Deus, 7:21ss, 9:2ss, do Espírito do Senhor, ou Santo, do Espírito Imortal, 1:7, 9:17, 12:1, e do Onipotente Verbo de Deus, 18:15. De tudo isto provém o valor indiscutível e a autoridade deste livro deuterocanônico, reconfirmada também pelo seu influxo fraseológico sobre o Novo Testamento. Paralelismus membrorum significa uma formulação que usa palavras duplicadas ou paralelas para descrever uma mesma situação ou contexto. Interpretação ortodoxa para o livro eclesiástico. Este livro deuterocanônico, Sabedoria de Sirac, ou Sabedoria de Jesus Filho de Sirac, 70, é o único livro da literatura veterotestamentária que fala explicitamente do autor
e do texto original hebraico, conservado nos seus 2/3, e do tradutor grego. O texto é conservado integralmente, embora com muitas imperfeições e com algumas diferenças. O prólogo grego e os 50-20 SS esclarecem que o autor, que viveu aproximadamente em 180 a.C., é Jesus, filho de Siraque Eleazar, o jerusalemitano, doutor da lei, conhecedor profundo da escritura e buscador da sabedoria, que viajou para aumentar a sua cultura, enquanto o tradutor é o seu homônimo neto. Precisa-se que a finalidade da obra é a preservação e retenção dos seus correligionários na fé dos pais, contra a conformação desastrosa ao modo de viver dos gregos pagãos. Procura obtê-lo através de uma exortação ao viver segundo a lei, que consiste na transmissão da cultura e sabedoria que ele conseguiu e que usa como tema do livro com a proclamação do Mirabile Dei, na criação e na história da salvação. Esta obra sapiencial, que nos propõe uma antologia sistemática do ensinamento ético-religioso do Antigo Testamento, foi escrita tomando como exemplo os provérbios, aos quais se assemelha filologicamente. De fato, termina com um poema alfabético que contém também trechos líricos, e no conteúdo, ensinamentos vários sobre a vida prática, mas muito mais religiosos e que se inspiram no ensinamento ético-religioso veterotestamentário. A sua ideia central é a sabedoria que é dada por Deus e cujo começo é o temer ao Senhor. 1,14, Provérbios 1,7. Esta é a virtude maior, que contém todas as outras e que consiste no comportamento cheio de prudência, autodomínio, sabedoria e especialmente uma profunda piedade em cada circunstância da vida. Este livro, que carece de um estilo pedagógico, filho unitário, mais detalhadamente contém coleções de máximas, exortações e pequenos tratados que se referem, sem uma coerência severa e lógica, a muitos temas da sabedoria prática e que cobrem os aspectos diversos da vida cotidiana, entre 1 e 42. Poemas incertos no meio, dedicados à sabedoria. 1 de 1 a 20, 4 de 11 a 19, 14 de 20 a 15, 8, 24, 1 a 22, 51, 13 a 29 e preces 23, 6 SS, 36, 1 a 22, 51, 1 a 12, hinos ao Deus Criador 17 de 1 a 14, 39, 12 SS, 42, 15 a 43 SS, e o famoso Hino aos Pais, 44 a 49, onde, quase numa síntese da história da salvação, se passa a revista a todos os personagens característicos, desde Enoque até Neemias, enquanto José, Sem, Sete, Adão e o contemporâneo do autor, o pontífice Simão, 51 SS, completam a série. Este livro, que é reconhecido pelos ortodoxos como divinamente inspirado e que usam como tal, contém, inclusive hoje, um tesouro de ensinamentos ético-religiosos do Antigo Testamento que a revelação divina interpreta e completa e nos apresenta uma teologia importante e um ensinamento antropológico, cosmológico, messiânico e escatológico. E aqui encerra então a leitura da interpretação ortodoxa para os livros sapienciais desta edição ecumênica da Barça de 1972. Sou a Margarete Vital, agradeço que você esteja acompanhando a leitura comigo, que você esteja encaminhando para todas as pessoas que você conhece, e eu te encontro no próximo áudio, quando nós vamos fazer agora a leitura das introduções aos livros sapienciais da interpretação judaica. Muito obrigada e até lá!